Eu quero ficar em paz, sossegada, tranquila. Curtir a vida. Né? Desfrutar. Que faz todo sentido com não ter se casado. Não ter filho, senão acaba sua paz. E é. Ah, sim, imagina, né? Você viu as pessoas. Não, é outra relação. Você. O bom de você não ter namorado, ou não ter um relacionamento, ou não ser casada, é que você pode namorar com outra pessoa. E no Rosa do Silêncio ele é mais ou menos isso. Não quero muito compromisso, eu quero ter amor. Não é que não tem amor, não tem sentimento, não tem feminilidade. Até tem bastante, porque o Rosa, ele amplifica, ele é prazeroso. Talvez você curta até mais a vida, mais a sua feminilidade, do que se você fosse casado e tivesse filho. Né? Mas, e ele é 4, né? Quer dizer, por que eu tô falando isso? Porque ele é 4, porque 4 ele faz mesmo. Não é só que ele fala que vai fazer. Não é se fosse 3, que era uma missão, ele ia ficar na fantasia, porque eu quero fazer, eu quero. O 4 não, ele realiza. Né? E o rosa e o preto, é que eu já estou avançando demais. Não demais, mas é que só para não colocar mais elementos aí. O rosa e o preto juntos, essas duas energias, rosa e preto, eles dominam o elemento água. Então, se você tem um preto e um rosa que funcionam bem, as questões de água, que são as questões mais emocionais, afetivas, de sofrimento, elas ficam mais dominadas. Elas não te pegam tanto. Entendeu? Então, como você tem um preto e rosa muito bons, e o dourado do preto excelente, também, que é 7, né? Toda a questão afetiva, ela não te pega, não dói tanto, entendeu? Então você até sofre, mas você sofre mais socialmente, porque precisando, no fundo, funciona. Você fala assim, eu me relaciono, eu amo, eu sou amada, né? Só que é de uma maneira mais leve, né? Não é tão profundo. E talvez você sinta, lógico, a gente sempre vai ver o que nos falta, essa dificuldade de aprofundamento nas relações, né? Mas superficialmente, como dizia uma pessoa que eu conheci, eu fico na parte rasa da piscina emocional. Só curtindo ali, né? Não querer mergulhar de cabeça. Não ficar no rasinho só curtindo, né? O que acontece muitas vezes na sua carta é que tem muita energia kármica. Tá vendo? Tem 6 energias kármicas. 11, 11, 2, 2, 22. Né? Então tem muito karma na sua carta. Né? Isso não quer dizer que sejam coisas ruins. O problema do karma não é que ele é ruim, é que ele não muda, ele é obrigatório. Então a gente tem menos arbítrio. Né? Não quer dizer que ele seja, quando a gente pensa em karma do espiritismo, karma do hinduísmo, parece um castigo. Eu não estou falando do castigo, estou falando de um funcionamento. Né? Então ele é um funcionamento que tira o seu arbítrio. Isso é um saco. Porque você não é tão dona de você mesma. Você não é tão responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. Né? E não que elas sejam ruins, mas o fato da gente não poder e não conseguir determinar, ainda mais pela minha experiência, por uma pessoa do signo de aquário, porque os aquarianos, eles são muito assim, eu quero, eu vou, eu faço, eu consigo. Um aquariano com um monte de energia kármica, ele se sente assim, eu não consigo nada do que eu quero. Sabe? Porque eu não posso fazer nada do jeito que eu quero. Eu não posso, porque fica tudo muito amarrado. E não é que você não faça, você faz, você curte, você vive. Só que os aquarianos, eles precisam de muita liberdade. E a energia kármica, ela tira um pouco o seu arbítrio. Ou seja, tira a sua liberdade. Né? E você tem 6 energias kármicas, metade delas são redutores, sabe? São coisas que falam assim, existe, funciona, é como você ficar sempre sendo meio controlada, meio segurada pelas suas energias, né? E por uma pessoa, sei lá, do signo de terra, por capricorniano, ele não é melhor que isso. Agora, um aquariano, uma aquariana, aquário
O aquário quer liberdade. E você fica preso, né? E isso acho que é o que é o mais chato, né? Não que você sofra também, porque você está numa prisão confortável. Você é bem tratado. Não é, né? Só que só o fato de você não poder fazer as coisas da hora que você quer, do jeito que você quer, é um saco. Eu sei como é. Você imagina, Você é aquário ou não? Eu também. Eu fui, né? Eu fui não. Eu era duplo terra sem ar. Eu era Capricórnio, eu nasci em Capricórnio. Só que aqui eu também era igual você. Eu tinha o verde, tinha o preto, tinha essa mesma, que é tudo típico de aquário. Só que em vez de nascer no ar, que é o aquário, eu nasci na terra. Por isso eu nasci em Capricórnio, né? Não em. É um Não em signo aquário. super difícil para eu lidar, a Capricórnio. Ah, sim. Imagina eu, que tinha que lidar comigo mesmo e era 3/4 de aquário e 1/4 de Capricórnio. Eu tinha cabeça de Capricórnio e o resto tudo de aquário. Então eu era mais aquariano do que e nasci capricorniano. Só que eu funcionava como aquário, né? Que é a questão do duplo elemento. O duplo elemento ele vai ter essa, né? Já vamos chegar nisso melhor. E você é aquário 100%. Tanto que quando eu fiz minha primeira reprogramação, minha primeira cirurgia, eu tinha 28 anos, 27, 28 anos, quando eu tive a primeira cirurgia. Faz muito tempo. Eu fui para aquário. Eu tirei a terra que tinha aqueles quadrantes, coloquei os programas de ar e passei a ser 100% aquariano. E falo para você, minha vida facilitou muito depois que eu fiquei aquariano. Foi ótimo. Depois eu mudei de novo. Que aí você pode fazer os upgrades, né? Então, inclusive de mudar a configuração das energias e mudar de signo. Mudar a configuração. Então, eu já passei por aquário, já passei por leão, já passei por capricórnio, de verdade, 100% capricórnio. E atualmente, eu estou num signo há muitos anos já, estou há 12 anos em câncer. Gostou de câncer, então? O câncer ele é conhecido pela acomodação também, né? Eu também não mudei mais. Depois que eu fui para câncer, quando o meu terapeuta, meu professor, que fazia, que já morreu, inclusive ele morreu, olha que louco. A última cirurgia que eu fiz foi com ele, foi para câncer, e a gente disse, câncer é legal, o problema é você não sair mais. E ele morreu, aí você não vai sair mais, você não vai Aí procurar outro? Eu não saí mais. Até tem outras pessoas que fazem, mas eu já não tenho, já não é tão confortável. Porque o câncer é isso, é uma zona de conforto. Mas eu curto ser canceriano, acho muito legal. Tenho achado nos últimos 12 anos, não tenho que reclamar, né? Tem esse lado realmente de ser um pouco, às vezes um pouco, envolvente, né? É que os cancerianos, eles têm uma questão típica que eu não tenho, que é a energia do dourado fechada aqui no coração. Então, os cancerianos são muito carentes. E todo canceriano tem um dourado fechado nele mesmo, no coração. Então, é só coração. Né? Tudo é amor, tudo é sentimento. E eu não tenho, né? Como eu não nasci canceriano, eu tenho dourado no preto, que é típico do aquário. Então, eu digo que eu sou um canceriano tunado, né? Customizado, assim, um canceriano melhorado. Eu sou um canceriano que não é carente. E isso já ajuda muito, cara. Você ser canceriano e não ficar sofrendo. Você não sofre. Então, sempre, os cancerianos, coitados, eles amam e ninguém ama eles como eles amam os outros. Nunca são coisa comigo, né? Sempre está faltando no amor. E não adianta dar mais, viu? É sempre um poço sem fundo de sentimento. Né? Então, bom, mas vamos lá. Você entendeu o momento da concepção? Sim, eu tô no 5, não vem dispersar não, eu tô no 5. Você explicou 2, 3, 4, 5. O 5. Aí o 6, o 5, ele é muito complicado, porque o 5 é a mudança de concepção. Ou seja, o 4 ele concretizou. O 5 ele vai viver o outro lado da moeda. Né? Então, desculpa fazer uma piada, mas você é uma pescadora. Então, sua energia, por exemplo, e se você tem uma energia em 4, o preto ele está em 4, ele é uma energia de uma pescadora. Na próxima encarnação ele pode ser um peixe.
Eu não tenho 5, né? Em 5 eu Não não tem tenho. nenhuma. O 5, ele sempre está vivendo o rebote. Ele faz o contrário, ele vive o outro lado. Porque é o 4. Você vê, ó, o 0, existe energia zero. Tá? O 0, graças a Deus, não tem nenhuma. O 0 é terrível. O 0 é o bebê recém-nascido, é uma energia sem consciência nenhuma. Só dá trabalho. A 1, ela aceita tudo e não questiona. A 2 é um karma, ela repete. A 3, ela já tem uma missão. A 4, ela concretiza a missão. Aí o 5 vem e faz o oposto. Para quê? Para o 6 é o iniciado. O 6, ele já conhece os dois lados da moeda. Então ele já está iniciado, já está acima, né? O 7, O 6 é o quê que eu não entendi? o iniciado, ele já passou a dualidade. Ele não fica mais esse lado ou esse. Porque o 4 ele concretizou, né? Ele é meio unilateral. Porque vem do 3, vai para o 4, concretiza, fixa, tanto que é um quadrado, o 4. Eu tenho 6 aí. Oi? Eu tenho 6 no azul. Tem o violeta em 6, ó. O violeta em 6. Quer dizer o quê? Calma, vamos chegar lá. Vamos ver o que é o 6. O 6 é iniciado, ele já está acima da dualidade, ele vê os dois lados. Então, ele já foi o pescador e já foi o peixe. Então, ele não toma tanto partido. O pescador não, ele vai, né? Então, o 4 foi o pescador, o grande pescador. Teve uma fábrica de pesca. No 5, ele vem para ser um peixe. O 4, ele foi o patrão. No 5, ele veio para ser empregado. No 4, ele foi a maior concretização dele foi ser o policial. No 5, ele veio para ser o bandido. Ele sempre vai viver o outro lado da moeda para ter experiência total. Para poder ser o 6, que é o iniciado, que já está acima da dualidade, né? Já é mais elevado. Aí, depois do 6, que é o iniciado, sabe o que é o 6 também? Eu falo da civilização 6, ela é o amador. É a energia, porque o 7 é profissional. O 6, ele é o amador, é a energia que ela é que nem o aluno. Você fez faculdade do quê? Direito. Direito, então. Um bom exemplo. Imagina um aluno no primeiro ano de Direito. Ele sabe mais que qualquer juiz. O 6 era iniciado, ele entrou na faculdade, a pessoa do primeiro ano ela dá mais carteirada do que o doutor. O iniciado, eu cheguei lá, ó, eu sou o cara. Então o iniciado ele é meio deslumbrado, ele tem um monte de perspectiva, ele tem toda a vida pela frente, ele é o aluno do primeiro ano da faculdade, né? Ou o jogador de futebol amador, ele vai querer jogar, ele vai pegar um trem, sair de casa 5 horas da manhã. O jogador profissional não vai fazer isso. Essa força do 6, ele tem essa coisa, quando eu falo amador, né, é uma coisa, não tem muita experiência, não é ainda um mestre, não é um profissional, mas a vontade é muito grande, né? Por isso que é o amador. O amador é as pessoas que fazem as coisas por amor, que amam aquilo que fazem, né? Então você tem uma energia 6, o violeta, que é a energia da impermanência, né? Que é a lidar com a perda, com a morte, com as dificuldades, com as separações, essa energia evoluída. Então você é uma energia que você pode se orgulhar, até, e provavelmente você se orgulha, de ser uma pessoa desapegada. Eu falo assim, eu sei lidar com o sofrimento. Eu sei mesmo. Exatamente. Você não te pega tanto. Ainda mais tendo o preto e o rosa em 4, que concretizam uma leveza e um conforto, né? E o violeta em 6, que fala eu lido com o sofrimento. Como que é aquela música do... essa música é a sua cara. Na sua cara. Porque tem o branco do violeta. Tem o violeta em 6 e o branco do violeta carne. Esse branco do violeta em 2, esse é puro.
Esse é o quê? É punk. É difícil. O violeta, o branco do violeta em 2, tá vendo? E o violeta em 6. Essa relação, o celeste em 2, o branco em 2, os dois indo pro violeta e o violeta é 6. Né? É onde sua questão de comprimento, o seu maior. Sabe, não, nem vou ficar falando o que é, porque você sabe, a música do Tom Zé. Você gosta do Tom Zé? Gosto, qual que é a música? Sofrimento não me assusta, Raianá. É meu vizinho de boas tardes, Raianá. Aumentar a ingratidão, isso não, isso não, isso não. Entendi. Eu vou ouvir tudo. O sofrimento não é o problema. Agora, ingratidão é terrível, porque ingratidão é o branco do meio. O branco do meio, assim, não me reconhecer. Eu fiz isso, você não me reconhece. Você não deu importância. Isso é terrível. O branco do violento é esse medo, né, da ingratidão mesmo. O medo de não ser reconhecido, de não ser valorizado, de não ser aceito, né, dentro do meio, né, dentro da família, dentro da sociedade, dos grupos, né? Então, é um karma isso no branco do violento, de dizer, de não sentir que as pessoas estão felizes com você. E sabe por que é isso? Eu sei por que é. É a energia do seu pai, é um rancor. E é a energia do seu pai no momento do nascimento, no momento do parto. Né? Na verdade, desculpa, eu falei errado. Eu não estou colocando culpa em ninguém, tá? São relações que dá. Essa energia, eu falei do seu pai, ela não é do seu pai, ela é a energia do pai, só que ela é um sentimento que não é seu. Ele é o sentimento que veio, como você nasceu de cesárea, ela é uma informação que vem através do médico ou de alguém, de alguma força masculina ali, o médico, o obstetra, o anestesista, é alguém que está rodeando o momento do seu parto, algum homem que está lá naquele momento. Ele pega o sentimento dele, cara. Né? Que hora que você nasceu? 11. Sábado, sexta-feira, 11 da manhã? Sábado. Ah, oi? Sábado, 11 da manhã? É. Sábado. Sábado às 11 da manhã. Cara, sabe o que pode ser isso? Estereotipando mesmo, fazendo... Obrigado. O obstetra queria estar na casa dele, com a família dele, queria estar desfrutando seu sábado, teve que trabalhar lá, fazendo parto. E tá puto, e dizendo, porra, e nem obrigado falaram pra ele. A minha mãe encontrou com ele na véspera que eu nasci, numa festa, né? Minha mãe foi pra festa. Aí encontrou com ele e falou, doutor... Aí ele perguntou pra ela, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, eu que pergunto, né? O que o senhor está fazendo aqui? Então, ó, exatamente. Você vê, essa informação do médico que ele não... branco, que então tem um medo de me reconheceram, não me reconheceram, pensaram mal de mim, sabe? Não estão me valorizando, não estão me colocando no lugar que eu deveria estar, né? Isso ficou para você ser visto, né? Como se eu fizer alguma coisa errada, vão me julgar, né? E porque o branco do violeta, o branco ele já na memória do registro da história, né? Dos registros. E o branco do violeta é assim, eu não quero que a minha história tenha registros borrados. Eu não quero que ninguém depois venha dizer que eu não fiz ou que eu fiz errado. Sabe, uma energia de muita pureza, ao mesmo tempo ela é de muito ressentimento também. Né? E ao mesmo tempo, mas o que é mais legal é que você tem o violeta em 6. Então também você sofre e passa.
Porque você é besta não, mas é praticamente iniciada da impermanência. Você fala, nada dura também. Acabou? Beleza, vem outro. Passou esse ônibus, vem outro depois. Né? Mas tem a energia do amor, do carinho, do celeste, e a energia da moral, da família, da sociedade. As duas kármicas indo para esse delay. Então, por isso, pode às vezes parecer que, por mais que você seja impermanente, você não tem tanto arbítrio quanto ao seu papel social e as relações afetivas. Né? E pode ser culpado muito por isso, dizendo assim, mas vou culpar os outros. O branco do violeta tem que ter culpa. Né? Só que existe um limite, né, do branco e do celeste, que em tanto a parte social, né, e cultural e familiar, ela te limita, e a parte afetiva também. Só que os dois vão para o violeta supera. E você tem o violeta do dourado. O violeta do dourado, ele é uma energia também difícil, mas ela é boa. Eu também tinha o violeta do dourado quando eu nasci. O violeta é a energia que mais muda. Ela tem a ver com a lua, né? Então ela muda muito rápido. Então ela é talvez a energia mais pessoal que a gente tem, né? Que ela tem muito a ver com a nossa... O violeta é uma energia de instabilidade, aquilo que oscila na nossa vida. E o violeta dourado, ele é uma energia, não é que ela é boa ou ruim, ela, vamos julgar a energia. No seu caso é boa, porque uma em 6 ou tem 7, né? Mas o violeta dourado, o dourado é a energia do eu sou. Do eu sou, da meta, do objetivo, da realização, do reconhecimento, do sucesso, do brilho. É o próprio sol, o dourado. Então, ele é o centro, ele é quem eu sou, a minha identidade, onde eu me reconheço, como eu quero ser reconhecido, né? E o violeta, ele é instável. Então, a pessoa com o violeta dourado, ela muda de foco, muda de objetivo, né? Que é bom por um lado, porque não fica também muito sofrendo com as coisas. Eu quero, mas tem um lado também de uma instabilidade de foco, né? Eu quero muito fazer uma coisa, no meio do caminho, mudei de ideia, vou fazer outra. Vou fazer outra. Então, tem essa coisa, sabe, de não ter uma estabilidade. Por um lado é legal, porque é mais divertido também. Sabe, você fica muito preso, mas por outro lado é difícil de conseguir concretizar, de conseguir finalizar as coisas, né? Mas porque tem muita experiência, faz muitas coisas ao mesmo tempo, muda muito de ideia, né? Que é não é que muda de ideia, porque quem muda de ideia seria o violeta do amarelo. O violeta do amarelo é difícil, porque a pessoa fica maluca, porque ela não se reconhece a ela mesma, sabe? Eu gostava de uma coisa, agora ela muda radicalmente, muda de ideia mesmo, é o famoso vira-casaca. Ela muda de ideologia. O cara nasceu corintiano e depois virou palmeirense, sabe? O violeta amarelo. O violeta dourado não, ele muda o foco. Então, e o que é o lado negativo do violeta dourado é que o dourado também é a energia da autoestima, né? Porque ele é o reconhecimento, ele é o brilho, né? O eu sou. Então ele é o espelho, né? Ele é também a nossa relação com a gente mesmo. E o violeta dourado, isso vai oscilar pra caramba. Tem hora que você vai se achar maravilhosa, tem hora que você vai se achar Roberto, no mesmo dia. Tem hora que você se olha e fala, nossa, como eu sou demais. Depois fala, não sei pra nada. Então ele tem essas oscilações de autoestima e consequentemente, oscilações de humor também. Né? Então tem uma certa coisa também de uma irritabilidade, né? Porque oscila o humor. Tem hora que você fala assim, nossa, eu adoro essa pessoa, estou tão feliz, eu odeio, eu não quero mais estar, quero ir embora. Então ele tem essa instabilidade de humor, instabilidade de objetivo, né? Tranquilo? Tá dando para entender? Dá. Então, eu estava te falando 6. Aí o 7, que você tem o dourado do preto em 7. Isso aqui, como dizem, eu não mexeria nisso aqui nem com uma vara de 10 metros. Isso aqui é maravilhoso. Dourado do preto é a gente que faz.
Preto é materialização, dinheiro, futuro, sobrevivência. Concreto. Dourado, reconhecimento, realização, foco. Você pode perder o foco de tudo, mas você não rasga dinheiro. Ainda bem, né? Todo mundo fala é louca, mas não rasga dinheiro, então tá. Exatamente. Dourado do preto, assim, é toque de Midas. Você tem uma possibilidade de materialização, de concretização, não só de dinheiro, porque o dinheiro é o mais visível, né? Mas se você se propor a fazer alguma coisa, você faz. É profissional. Sabe? Então não tem parada que não pode, não tem desafio que não dá para superar. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. O problema é que tem o violeta dourado que ele muda de ideia. Eu quero, mas eu não quero mais. Mas na hora que definir que quer, isso me lembra uma frase da Gisele Bündchen. O que ela falou? Ela fala que quando falaram para ela que a vida dela é muito fácil, que ela é linda, que ela não engorda, que ela naturalmente ela já é linda, por isso que ela é uma modelo bem-sucedida. Ela falou, ajuda o fato de que ela nunca fez dieta, não fica preocupada em ser magra, e ela é naturalmente, come pra caramba, come muito isso. Mas é uma modelo que pode comer tudo que ela quer e que se for. Tá sempre bonita, sai sempre melhor foto, né? Aí ela fala pra nossa, você tem muita sorte de ser tão bem sucedida. E ela fala assim, eu tenho mesmo, né? Mas eu sou muito obcecada, cara. Se eu quando eu falo que eu tenho que fazer alguma coisa, eu quero fazer perfeito, né? Eu não aceito fazer alguma coisa que não seja bem feita. Se eu me proponho a fazer uma coisa, ela disse assim, se eu me propor a limpar o chão, tu vai poder comer no chão. Eu sou um pouquinho diferente dela. Eu faço tudo, mas eu não faço perfeito. Eu só quero fazer, aí check, pronto. Que bom que você tem essa humildade, você está um pouquinho diferente da Gisele Bündchen. Um pouquinho. Até na frase, né? No objetivo. Então, mas é isso. Eu cumpro, faço tudo que tem que fazer, né? Talvez não tenha esse perfeccionismo, mas faz. Né? Faz, de algum jeito faz. De algum jeito faz, que é esse dourado preto, né? E então, que é o 7. Então o 7, ele é isso, ele é o profissional. Ele sabe que sabe e faz. Eu acho a melhor graduação 7. É mais funciona, é o 7. Porque o 8 é o mestre. Onde tem o 8? Onde que eu tenho o 7? No dourado. O 7, dourado do preto. 7 no dourado. Preto é 4. Isso. E o 8 no celeste. O 8 do prata. 8 é o quê? Mestre. O mestre. Da aula. O mestre é o nível mais alto, que é o 8. Né? Mas o mestre, ele é a energia no último estágio, a mais alta de todas, a mais evoluída, só que ele é o mestre. E o mestre tem um problema, ele é muito bom em tudo, porque ele é o mestre, né? É superior às outras todas, hierarquicamente, e é mais evoluído e mais do que todas as outras. O problema do mestre é que ele é muito exigente, porque ele é o mestre. E ele tem que ser o exemplo, porque ele tem que ensinar os outros. Então, o mestre, ele é sempre exigido, cobrado, é muito autoexigente, não pode falhar, porque imagina, é o faixa preta. O 7 é um faixa marrom. Então, o 7, ele já chega junto com o mestre, mas ele quer superar o mestre. O mestre ele não pode ser superado, ele já está estabelecido ali. Então, o mestre, muitas vezes, ele pode ser uma pessoa muito resistente, ele é uma pessoa com energia resistente, que quer fazer as coisas só do jeito dele, né? E você tem o mestre que é o prata, né? É prata, não é branco isso, né? Prata, da água. E que também é uma relação muito boa, porque é um prata do vermelho, que é uma relação excelente. Né? O vermelho é de fogo, o prata é de água, mas o prata do vermelho é uma relação muito boa. Lembra que eu falei que o preto e o rosa dominavam a água? Uhum. O prata e o vermelho dominam a terra.
Então, o prata do vermelho, ele faz com que a sua terra, e o vermelho vem com o amarelo, né? Então, a sua Maria, quanta energia... informação. Ah, Oi? quanta informação essas cores, me deixa louca. Parece muita... A primeira vez é muita coisa, né? Mas depois você vai vendo que tem uma lógica de tudo, né? E a sua terra, que é desequilibrada, porque tem 2 caras, no 28, a sorte é que você tem o prata do vermelho, e o prata e o vermelho dominam a terra, né? Eles resolvem, eles vão lá e controlam a terra. E o que é o prata? O prata é a energia do invisível, do desconhecido, da velocidade, do fluxo, da estratégia, da flexibilidade, do jogo de cintura, é o movimento da água. E o vermelho, ele é a energia do guerreiro, da guerreira, da paixão, da raiva, da agressividade, da intensidade, do sexo, do desejo. Então, o que faz o prata do vermelho? Ele junta a estratégia do general com a força do guerreiro. Oxe, Maria. É muito bom, né? Então, ele é estratégico, ele não gasta muita energia, ele sabe brigar, sabe fugir, sabe recuar. É um estrategista, né? E o que é o lado negativo do prata do vermelho? Que aparentemente é uma pessoa que não expressa a sua agressividade. Então, que retém a agressividade. Só que você faz isso de uma mestria. Eu é que não quero brigar com você, porque você é tipo uma ninja. Você não vai lá brigar, enfrentar, não. Você vai olhar, mirar e pegar um ponto. Sabe? É cirúrgico, né? É um estrategista. Né? Essa energia também é excelente. A prata Né? no vermelho não mostra a violência, não mostra o quê? Energia? Não mostra... Não mostra agressividade. Você consegue ser agressiva, não no mau sentido. Consegue ser firme, agressiva, contundente, mortal, sem parecer. Sendo fofa. Sabe? É tipo um ninja, assim, é tipo um estrategista mesmo. Quem consegue olhar e falar assim, não vou brigar, não vou gastar minha energia, perder meu tempo enfrentando, brigando. Não, eu sou um general, vou ficar aqui doido, vou fazer estratégia e vou pegar na curva. Né? Então é uma energia muito boa, muito estratégica, domina a terra. Então nas questões de trabalho, de negócios, dessas coisas, você não vai lá ficar reclamando, brigando, enfrentando. Não, você sabe como funciona, articula. É uma energia muito estrategista. É essa a palavra. Né? E, só que isso acaba funcionando para tudo também. Né? Então, o que o prata do vermelho faz? Ele evita o conflito. Ele consegue evitar o conflito. Então, antes de ter o conflito, você já se prepara. Tem um jogador de xadrez. Sabe? Você vai saber assim, vai ter um conflito aqui, eu já vou por outro caminho, eu vou evitar, eu vou fugir do enfrentamento, fugir da briga, mas não fugir por medo, mas fugir porque é mais inteligente. Sabe? Como diz a Cana, hoje eu estou muito musical, quartas musicais. Adorei! Né? Qual que é a música agora, doutor? Agora é o Jorge Ben. Qual que é a música? Melhor uma marcha ré com dignidade do que uma nova trombada. Né? É isso. Né? Eu sabia afastar. Então, essa energia do prato vermelho, tá? O que acontece às vezes no prato vermelho? A gente fala assim, mas eu às vezes me sinto meio assim, que eu não enfrento, eu não tenho vontade. Você consegue o que você quer. Você tem o dourado no preto. Você sabe onde você vai chegar, você chega. Só que se você vê que ali já tem um caminho que tá difícil, você acha outro caminho. Né? É uma energia muito inteligente, é inteligência. Né? E você tem o problema, é que eu te falei, a sua carta não tem nada de errado na sua carta, as conexões são ótimas. Eu gostaria, se fosse possível, até de manter todas essas conexões, porque são duas muito boas. O problema é que tem um karma. E karma é limitação. E não é que isso também vai te fazer mal, mas é que te segura. Né? Mas às vezes é melhor se segurar num lugar bom do que para um lugar ruim, né? Então, exatamente. E é exatamente isso que é a sua carta. Ela te segura no lugar bom para te proteger. Só que a sensação de estar, né? Então,
O problema do karma é isso, é que tira um pouco o seu arbítrio. Mas não tem nenhum problema na sua carta que eu diga assim, nossa, isso aqui você não consegue. Você só vai sempre se sentir meio como outra música, né? Às vezes eu me sinto uma mola encolhida. Eu podia fazer muito mais do que eu estou fazendo. É esse o... Não que seja ruim, né? Mas fica essa sensação de que eu podia mais, né? E não quer dizer com isso que se a gente mudar, tirar esses karmas, tirar esses bloqueios, como você é inteligente, você já conseguiu estruturar a sua vida de uma maneira que ela seja confortável, não quer dizer que se a gente tirar esses karmas, você vai mudar e vai fazer tudo. Você pode... você vai poder, às vezes, fazer exatamente o que você está fazendo, só que com mais escolha. Eu estou fazendo o que eu quero, não porque eu não posso fazer outra coisa. Né? Eu lembro uma vez, eu atendi um senhor, há muitos anos, eu fiz a cirurgia de um senhor, que ele era um senhor de idade já, e ele tinha tido muitos problemas com o relacionamento com os filhos, com a mulher, e ele tinha pavor de família. Tanto pavor que ele tinha com esses familiares, ele tinha trauma de família. Ele não suportava nenhuma reunião familiar, nada que tivesse uma estrutura familiar. E ele casou, tipo, 5 vezes. E tinha um monte de filho. Só que todo mundo odiava ele, porque ele era um pai ausente, mas ele só não consigo. Você fala, eu tenho que dormir na mesma casa, cuidar com a família. Um dia. E quando já estava velho, tinha um monte de problema, né? Porque ele teve um monte de mulher, um monte de filho. E nunca conseguiu estabelecer boas relações familiares, nunca conseguia conviver. E as pessoas chamavam ele para conviver, ele não queria, né? Então, depois vocês viam, não ia no casamento dos filhos. Ele vivia sozinho, isolado, com pavor de família. Aí foi quando eu conheci. A gente fez a primeira programação, ele melhorou muito. Você entendeu? Com os filhos, com as mulheres, conseguiu, sabe, ter uma relação melhor com a família. E um dia encontrei com ele, depois de alguns anos, e encontrei com ele na praia, eu fico até hoje, estava andando na praia. Encontrei de propósito, né, que eu encontrei sem querer, porque eu estava no trabalho, numa cidade já que tem praia aqui em São Paulo, onde ele morava. Falei para ele que eu estaria lá, fui atender ele e a gente se encontrou, estava andando na praia, assim, ele morava na praia, isoladamente. E aí ele disse assim, Mauro, nossa, realmente mudou muito. Hoje, eu consigo conviver com a minha família, eu consigo conviver bem com a minha família, mas hoje eu não quero. Isso muda tudo. Eu falei, antes eu não conseguia. Eu falei, hoje eu consigo. Mas eu optei por não fazer o que eu não quero. Eu quero ficar sozinho. E é uma liberdade. Assume, né? Você pode assumir que você não quer alguma coisa se você pudesse fazer, se você quisesse. Né? Então o problema das energias kármicas é justamente isso, de que elas não são ruins. Talvez se você tire o karma, você continue sendo do mesmo jeito. Só que você diz assim, só do jeito que eu escolhi, porque eu quero. Não é porque eu não posso. Então, é uma coisa dizer assim, por exemplo, esse Celeste do Violeta. Eu não tive filhos. Né? Eu não consegui ter filhos, eu não consegui me casar, não tive filho. Outra coisa é você dizer assim, não, eu não quero ter filho, eu nunca quis ter filho. Eu nunca quis me casar, eu prefiro ser solteiro. Veja, dá boa. É bom, é até melhor. Só que não porque você não conseguiu. Isso não parece uma derrota, parece que você, né? Então você diz assim, olha, se eu quisesse, eu também teria, mas eu não quis. Né? E aí você vai dizer assim, mas eu já ter feito isso antes. Né? Tanto faz. Energia não tem tempo. Energia é a palavra da moda agora, narrativa. Então a história, a informação, é tudo informação. A informação que essa energia traz é de modo kármico. Eu não pude, eu tenho limites, eu não consigo. A gente só muda a narrativa. Então, eu não pude, pode virar, vamos aqui no revisor, vamos lá mudar o texto. Eu não pude, muda para eu não quis. E você se sente assim, né? Porque não adianta mudar a narrativa e não se sentir. Não, muda a narrativa interna. E isso muda tudo.
né? Então, porque a reprogramação não é nada mais do que uma edição da nossa própria realidade, né? E eu brinco, eu falo que eu sou um editor. Você pode transformar, através da edição, você transforma uma comédia, um terror numa comédia. Se você souber editar bem. Não, e a mente se adapta muito rápido. Então a cirurgia ela não altera só, porque a relação é muito leve da nossa realidade, ela não está tão formatada como a gente imagina. Quando a gente consegue alterar, não é que a gente altera a nossa, a gente sempre vai pensar assim, então eu vou mudar a minha percepção. Não, você vai mudar a sua percepção porque ela vai ser realmente diferente. Né? Porque a gente muda os filtros. Né? Hoje é mais fácil entender isso. Imagina, eu trabalho com isso há mais de 30 anos. Antigamente, 2 anos atrás, era mais difícil, porque a gente não conhecia essas possibilidades tecnológicas, como a inteligência artificial, como filtros de imagem, né? Hoje a gente conhece, e a realidade é muito próxima disso, porque a gente não sabia que ela era assim, e a dificuldade de entender isso. Mas hoje, se eu mudo a programação, eu mudo o funcionamento não só do meu sistema, porque está tudo integrado. Então, a forma como a minha unidade se conecta ao sistema, altera o próprio sistema. Né? Então, a cirurgia ela não é só em você, ela altera o externo. Vou dar um exemplo. Eu, como era duplo terra sem ar, na minha vida, vou te contar uma historinha rapidamente, assim, só para você entender como que isso funciona. Tem várias histórias, né? Vamos pensar mais divertida. Aí. Tem uma que é muito, muito boa. Eu gosto muito de música, você percebeu, né? Eu não vivo sem música e sem arte. E mais do que gostar de música, sabe do que eu gosto? De equipamento de som. Então eu tenho muito equipamento de som, eu tenho muito disco, vinil, né? Eu sou DJ também, fui DJ, técnico de som, né? E trabalhei com som e com música, né? E faço isso até hoje, assim, é a minha paixão, né? Eu tenho mais de 3 mil LPs. Nossa. Não digo que sou um colecionador, mais ou menos, né? Eu tenho muita coisa. Vinil. E CD também. E adoro Spotify também, MP3 também. Isso não quer dizer que eu sou chato, que só tenho vinil, eu tenho todos. Mas o vinil é o que eu mais tenho. E uma vez, eu estava... depois, né, com todas as minhas trocas, da minha evolução, fui crescendo, fui mudando muita coisa. Eu tenho hoje uma coleção de discos muito legais, tenho uns equipamentos muito bons, né? Muito mais do que eu preciso, até tenho muitos equipamentos. Estou tendo que desfazer, se eu queria comprar um toca-disco, estou vendendo quase tudo. Né? Eu quero uma mesa de DJ, tô louca para uma mesa de DJ. Eu tenho. Não, mas vai ter. Eu tenho. Mas eu tenho uma mesa de DJ, eu tenho mais de uma, né? Eu tenho várias mesas de DJ, mais analógicas, né? Eu tenho mixer e eu toco com vinil, né? Então... Eu quero ter na minha casa para quem quiser tocar, poder tocar, mas acho que não vai ser vinil. É uma controladora, né? Não, massa. Eu também toco controladora, mas eu não tenho. Eu tenho uma mesa de som, uma mesa de mixer, né? Um set de DJ. De analógico, eu tenho vários, assim. Tem vários mixers e vários toca-discos. Tem o meu, que é o top, que é o melhor de todos, claro, que é o que eu uso. E tem muitos outros que eu fui comprando, é o que eu gosto. Eu tenho os clássicos, tenho vários toca-discos e vários mixers, né? E várias potências, e várias caixas e tudo. E eu tenho uma coisa muito legal, esse eu tenho até um apego, assim, para a gente fazer. Eu tenho uma mesa de mixer, uma caixa, que é uma Magic Box, que eu chamo de Magic Box, que é de CD, o meu CDJ, que toca com CD.
e com uma calculadora, que é a primeira que foi feita no Brasil, foi vendida no Brasil. Nossa. E era top nos anos 90, quando inventaram o CD, que é a primeira mesa de DJ com CD, com CDJ. E ela é enorme, desse tamanho, assim. Os CDs ainda não é daquelas que você abre em cima e põe o CD. Ela com gavetinha, assim, tinha 2 entradas de CD e um mixer no meio, o fone. E você tocava e ele faz scratch no CD. Eu tenho essa, e muda o pitch do CD, muda a velocidade do CD. E eu tenho uma dessa, ela é de 91. Eu tenho uma novinha mesmo, ela é de 91, ela tá inteira funcionando. Ela é funcional. Então não venda não, fique com ela, porque é difícil. Eu ganhei, sabe, eu comprei super barato, porque é uma tecnologia que ninguém mais vai. Inclusive, ela não lê CD gravado, ela só lê CD original, porque era um dos primeiros CD. Ela não lê CD, só CD original. E eu comprei essa daí, paguei muito barato, eu comprei uma produtora um estúdio, que era de uma produtora, né? Que estava se desfazendo, porque era uma tecnologia que não usava mais. E estava guardadinha na caixa do case, assim, super bonita. Eu comprei, paguei muito barato. E eu já... eu falo que é a minha... tipo a estrela das coisas que eu tenho. Eu já aluguei ela 2 vezes para cenografia. Para um filme que se passava nos anos 90, tinha que ter um DJ, e tinha uma imagem de um DJ tocando. E eu aluguei ela para uma cenografia, para fazer um evento no Spotify. Só o preço do aluguel que me pagaram dessas 2 vezes foi 10 vezes o que eu paguei dentro. Então, já se pagou. Eles me pagaram o aluguel, com seguro. Mandar a via transportadora buscar, fazer seguro, tudo levar. Uma vez para fazer um filme e outra vez para fazer um evento do Spotify e ficava mostrando para o evento da diretoria do Spotify aqui no Brasil. E aí eles tinham feito uma linha do tempo. Então, eu aluguei vários equipamentos, tinha muita coisa técnica. E aí a cenógrafa veio me perguntar, veio atrás de mim perguntar, você vê o que você tem aí? Aí eu aluguei caixa de som, esse mixer, essa mesa de CD, os toca-discos dos anos 50 que eu tinha também. E aluguei vários equipamentos para eles, assim. E deu uma puta grana, assim, mais que eu tivesse vendido. Porque também a pessoa não sabe onde entulhar isso depois, então ela só quer temporariamente para a missão. Ela só quer usar um dia, né, para fazer um filme. Inclusive depois tem um site, eu entrei pelo site, aí na época essa produtora me falou de um site. Se você tem coisas velhas, você não se fotografa e coloca nesse site, que é o site que os diretores de cenografia, de cinema, de teatro, de propaganda, eles entram nesse site para ver quem tem objetos de época. Não sabia, não conhecia isso. Eu cheguei a colocar meus equipamentos lá, ninguém veio por lá. Eu já aluguei muitas coisas, e passo ainda de vez em quando, né? Mas é porque eu conheço muita gente da publicidade do cinema. Então, tem muitos pacientes. Então, eu conto essa história que eu estou contando para você aqui, e essas pessoas, elas acabam me indicando, às vezes, né? E aí eu acabo alugando. Já aluguei não, né? Já emprestei discos que eu tenho para tirar foto, para colocar em site, para fazer matéria de jornal, porque ninguém mais tem disco. Né? Eu acabei de jogar no lixo um monte de CD desses originais, um monte, que eu me mudei. E sabia que, vou dizer para você, não que eu quero que você... O CD, ele tá voltando tudo agora. As pessoas falam, o vinil já voltou, o vinil nunca foi embora, mas ele sumiu quando veio o CD e voltou faz uns 20 anos. Né? Tanto que o preço do vinil hoje é altíssimo. Eu tenho vinis aqui que eu paguei R$5, sem brincadeira, literalmente mesmo, não é exagero. Eu tenho vinis que eu comprei por R$5 e que hoje custam 5 mil. Nossa. Um puto investimento. Né? E agora o CD também. Porque os CDs originais, os colecionadores estão se interessando por CD. É difícil pra caramba de vender. Eu falo que vale, nunca vai ter comprador. Eu poderia doar, né? Porque foi pro lixo. Eu doei muito CD, mas eu tenho muito ainda. Eu já doei muito vinil também, mas recentemente eu doei muito CD.
Porque eu tinha muito e não via tudo aqui. E doei muito CD. Mas eu mantive alguns originais que eu tenho aí, bons, importados, as coisas eu tenho, né? E agora tem no mercado de CD de novo. A galera tá voltando a fazer. Tudo é cíclico, né? Antigamente já tinha subido o LP, aí voltaram a ter peças de vinil. Tanto que eu voltei a tocar, né? Há uns 10 anos. Antes da pandemia, até a pandemia, estava tendo muitas peças em todos os lugares chamavam para tocar com vinil. É um puta trampo. Você tem que levar os equipamentos pesados, levar caixa, né? Isso. Eu voltei a trabalhar com DJ, toquei pra caramba em várias festas na época. Na época da pandemia parou tudo, né? Depois, quando voltou, já era tudo digital, né? Aí depois da pandemia, já existiam mesas de controladora, né? Tudo é controladora. Eu toco também controladora com pendrive lá, né? Mas eu Mas não gosto. tem o mesmo romantismo, né? Não. Eu já acho meio, mais frio, né? Não é a mesma coisa. E agora, está começando a ter várias festas aqui na Europa, tudo começa lá na Europa, né? Aí depois importam para cá. Está começando a ter festas agora, os caras tocando com o CD de novo. Eu já vi. Né? Então o CD volta à moda, né? É mais romântico, né? É mais retrô, assim. Já virou nostálgico, né? É a palavra, é nostálgico, não é O retrô. CD é nostálgico, o vinil não é nostálgico. Porque o vinil, lógico, as pessoas acham que a gente tem vinil por causa de nostalgia. O vinil, ele não é nostalgia, o vinil é tecnologia. A tecnologia do vinil é superior a qualquer outra tecnologia. E a qualidade do som, né? Exatamente, a qualidade do som é inegavelmente superior. Então, o vinil nunca vai acabar, porque ele é analógico, né? Então, ele é muito superior. Mas, bom, deixa eu mudar de assunto, você vê que eu ainda vou falar das coisas que me interessam muito aí, mas eu estava dando um exemplo da minha troca, porque que aconteceu? Uma vez, eu tenho um primo, que é um bem mais novo do que eu, que ele é um cara meio chato, meio playboy, sabe? Assim, playboy, rico, chato. E é meu primo, né? Eu conheço ele desde que ele é mais novo que eu, então conheço ele desde que ele nasceu, né? A gente é muito próximo, inclusive. Mas a gente é bem diferente. E um dia eu fui na casa da minha mãe, e minha mãe mora aqui no interior de São Paulo. E ele estava lá, né, na casa da minha mãe, ele vai do lado dele, ele é afilhado, né? Ele está sempre lá com a família dele. E é um playboy. E aí ele fica mexendo os bichos de saco, né? E aí ele veio falar assim pra mim, por que eu tinha disco? Porque na época hoje tem tudo no celular, sabe? Dizendo que era muito melhor você ter. Querendo argumentar comigo que era melhor eu ter Só o celular. Só o celular e que eu era besta de tanto disco, né? Isso que ele me conhece há muitos anos e sabe que eu sempre tive disco. Então, mas é sem noção. Aí eu tava enchendo o saco, né? Só pra encher o saco, falando isso. Aí ele falou assim, quantos discos você tem atualmente? Aí eu falei, entre 3.000 e 3.500. Aí ele falou, e você escuta todos? Eu falei, pelo menos uma vez eu já escutei, senão não teria comprado. Então, eu escuto todo dia, porque é impossível. Mas pra que você precisa ter tanto disso se você não vai escutar tudo isso? Eu falo assim, mas se eu quiser, não é pra escutar. Se eu quiser escutar, não tem, mas não é assim. Aí fala, não precisa ter tanto. Além do que quando você quer escutar, e pra você achar o disco quando você quer escutar, então. Aí quando você resolve escutar só o tempo que você vai levar pra achar o disco, eu falei, não, eu não levo, então tem que. Se você tem uma coisa, eu não tenho um amontoado de discos, eu tenho uma coleção. Então tá tudo organizado. Eu sei onde está cada um. Eu acho tudo que eu quero, eu não sei onde eles estão. Estão todos bem organizados. Aí ele falou assim, mas aí você precisa ter muito tempo. Eu falo, sim. Você perde muito tempo organizando. Eu falei, não, se você mantiver a organização, você não tem que organizar todos. É só quando você tirar um, você for no lugar de não. Você vai mantendo a organização e ela é fácil, né? E eu tentando argumentar isso com ele. Aí ele falou, mas aí você tem que ser muito... Só se você for uma pessoa muito organizada mesmo. Aí eu falei, mas eu sou. Eu sou essa pessoa. Essa pessoa, né? E aí a minha mãe, querendo
intermediar para dirigir o saco, minha mãe disse assim, ai, mas o Maurinho, ele sempre foi tão organizado com as coisinhas dele, desde criança. Tudo era dele, era sempre arrumadinho, era tudo organizadinho. Já é diferente do Eric, que é meu irmão, que era todo bagunçado. Ele sempre foi todo organizado. E mentira, eu nunca fui organizado, eu passei a ser organizado agora, faz poucos anos. Não me batia porque eu não arrumava o quarto. Mas a memória dela fica a última, assim. Quando você convive com a pessoa, você fica... Exatamente. Então, quer dizer, o passado, ele é só um registro na memória, e não só na minha memória, na memória dela, inclusive. Então, se eu mudei e eu me organizei, ela vai lembrar do meu quarto arrumado quando era criança, ela vai esquecer que ela me batia para o meu quarto. Mas eu acho que a mente, ela é seletiva para as coisas boas, sabe? Aí, tipo, devia incomodar pra caramba você ser bagunçado, então agora ser organizado, pronto, o passado tá resolvido. Você sempre foi. Então, mas aí é isso, porque eu fiz um movimento de mudar. Se eu fosse bagunçado até hoje... Ela ia falar, ele foi bagunçado desde criança. Ele foi bagunçado desde criança, exatamente. Então, mas o cérebro é seletivo, né? A memória é melhor quando você... Então, não só a memória, a matéria é seletiva. Entendi. As coisas se fixam porque elas precisam ficar fixas. As pessoas que a gente se relaciona o Freud chamava isso de determinismo psíquico, né? Que é um conceito Travou. Oi? Estão ouvindo? Agora tô. Bom, então, existe um determinismo psíquico, né? Que por que eu tenho que passar por certas coisas, por que eu tenho que vivenciar certas coisas da minha vida, certos sentimentos, por que eu tenho que voltar a tantos lugares, né? É porque o meu cérebro e a realidade que eu criei, ela volta para isso o tempo todo. Se eu consigo algumas coisas, eu consigo decidir, falar isso eu não quero mais, aquilo eu não quero mais, e a gente vai fazendo isso. Só que tem outras coisas que a gente sozinho não consegue. Que por mais que a gente mude, cai no mesmo lugar de novo. Né? Então, a cirurgia ela é para atingir esse ponto mais profundo. Né? Eu falo, eu consigo mudar uma programação na minha mente para que a minha realidade não se repita dessa maneira que ela vem se repetindo. Em que ela se altere como se ela sempre tivesse sido de outro jeito. Parece uma coisa meio mágica, mas não é nada mágico. Né? É simplesmente uma linguagem. Né? Linguagem, que eu digo linguagem como se fosse uma linguagem de programação, é um sistema. Então, se a gente consegue entrar e alterar um sistema, a gente altera a realidade. Né? Como eu te falei, na sua carta... Tá me ouvindo? Tô, perfeito. Na sua carta, acredito, Rayana, pelo que eu vi na sua carta, que você está bem, que as coisas estão funcionando bem. Uhum. Né? E que talvez uma das coisas que aparece é que esse branco... Vou falar para você, a única coisa da sua carta que tem aí é muito caro. Né? Que é chato. Mas não é também ruim mesmo de configuração de energia. Tem uma energia da sua carta que eu falo que ela é chata, que é esse branco do violeta. Essa daqui, ela é chata, porque o branco do violeta, ele é um medo de mudar. Ele é inconsciente. Sabe? Então, ele tem uma insegurança menos de mudar, de dar errado. E você tem um violeta muito bom, que você é uma pessoa muito despedida, muito desapegada, que é um violeta em 6. O problema é que esse branco do violeta, ele é chato. Sabe? Então, às vezes, você fica se culpando, se colocando... Então, eu acho que você tem recursos para não fazer tanto isso. Né? Mas, melhor seria se nem tivesse essa informação aí, sabe? Como de ficar contando a sua própria história e vendo onde eu errei, o que eu poderia ter feito melhor. Então, né? Não sei se ele vai... Que é essa coisa do registro, né? E o branco do violeta, o branco é uma energia geracional, né? Quer dizer, ele é de uma época. Então, essa energia não é que ela, no seu caso, como ele é kármico, mas só, mesmo que não fosse kármico, o branco do violeta a gente pode fazer um upgrade, porque ele não é uma energia muito boa atualmente. Ele perde muito tempo com o Sol Preto, sabe, por coisas morais, né?
O preto também é uma energia geracional, só que é de uma geração boa, que é o preto do azul, que é uma energia muito legal. O azul é a energia do conhecimento, da sabedoria, do aprendizado. Então, o preto do azul é uma energia de conhecimento, de razão, de ciência, de intelecto, de curiosidade, de interesse. Você vê que aquele fecha um triângulo, esse triângulo aqui, ele é limitante também, porque fica fechado, mas ele não é negativo. Esse triângulo ele é muito comum, muita gente tem, e ele é chamado da energia do eterno aprendiz. Ele tem um lado positivo, que você está muito aberta para descobrir, tem muita curiosidade, quer conhecer muita coisa, mas tem um lado negativo, que no seu caso, eu acho que nem é tão forte, que é a questão de achar que nunca está pronto, que nunca sabe o suficiente. Né? Se sentir meio júnior, né? Eu até sinto, porque eu sempre acho que eu tô no lugar acima do que eu deveria estar. Meio sinto isso. Sim, só que você está acima. Entendi. Eu acho que Sim. onde eu cheguei é mais do que eu, sabe, do que eu sei, vamos dizer. Sim, então, essa é essa sensação. Só que é melhor você ter chegado do que se fosse o contrário. E você achar que você só não chegou mais porque você não sabe o suficiente. Né? Não, eu acho que eu Mas não sei e já cheguei, entendeu? Eu falo, cara, como que eu cheguei até aqui? Então, porque você tem o dourado e o preto muito bom. Sabe? Isso aqui, isso aqui é uma facilidade, e o dourado na garganta e o preto na percepção. Então, isso é uma coisa realmente de facilidade de comunicar, de perceber, de falar. E tem o prata muito bom também, tem o violeta dourado muito bom também, que também não se apega, não está sofrendo muito, supera as coisas. Isso é a melhor forma de chegar para frente é deixar para trás os problemas. Saber se livrar das coisas é excelente. Né? E você é muito boa nisso. Né? Tem o rosa muito bom também. O azul ele é kármico, né? O azul dourado. Mas o azul dourado, ele é kármico, também não é muito legal, mas o azul dourado é energia muito pouco. Que é a energia do autoconhecimento. Né? Então ele tem uma coisa de você se conhecer bem. De você conseguir se conhecer. E até o karma concreto, uma obrigação, né? Então você tem uma obrigação de autoconhecimento. Então você quer se conhecer, você quer brilhar, quer se aprofundar, e como tem um preto muito bom, esse preto ele acaba sendo legal, mesmo sendo kármico. Porque o azul kármico, o azul é o conhecimento, a sabedoria, o aprendizado. Você se sentir obrigado a aprender, se sentir obrigado a conhecer, de todas as obrigações é a única que é boa, né? Né? Porque não é uma obrigação ruim. Por isso que o karma não é negativo. Agora, o karma do celeste do violeta, ele que associa amor com perda, amor com sofrimento, amor com término, esse aqui não é legal. Né? E esse branco, que é uma coisa muito assim, de expectativas morais, sociais, também não é legal. Esses amarelos do verde também, terra é sempre chato. Terra não sabe. Porque é mente, é pensamento, questionamento, dúvida, ficar repetindo. Né? Então, tudo que é karma de terra, karma de ar, azul, às vezes até o rosa mesmo, não é ruim. Né? Karma do dourado, às vezes também não é ruim, do vermelho. Você também tem o vermelho kármico também. Nossa, o vermelho, a gente nem falou desse vermelho do amarelo. O vermelho é a chama, a guerreira, a paixão. E o amarelo é o pensamento. Isso aqui é muito louco, literalmente. Ele coloca intensidade na mente. Então, pense numa pessoa que pensa. É um pensamento muito rápido. Né? Não é ruim também. Tá? Pode, às vezes, pode ser estar num fluxo de pensamento muito acelerado. E, às vezes, precisa dar uma relaxada, né? Mas também não é. E ainda vem do prata noite, vai pro. O problema, se eu fosse escolher aqui, se colocar o vermelho e o amarelo, ou o amarelo carpo, eu tiraria esse amarelo carpo. Porque o pensamento fica limitado. Né? Agora, o vermelho e o amarelo estimula o pensamento. Então, é uma energia de um filósofo, de um questionador, de uma pessoa revolucionária, questionadora. Né? Então, é muito legal. Agora, o amarelo fechado não, porque ele
segura o espectro do pensamento, né? E aí vai para o verde, né? Que é o verde abrindo o próprio as nossas necessidades, né? Então, acho que deu para entender quase tudo. Deu, só faltou o 9, que você não falou do 9. Eu sou aluna. O 9, eu nem falei do 9, porque o 9 não é importante. Coitado do 9. O 9, ele é o 0 de novo. É o quê? O 0. Ele volta do 0, só que mais evoluído. Então, ele é o famoso 9 fora, né? Por quê? Porque você vê que as graduações, né, de 1 a 8, de 0 a 8. Aí, é um ciclo, vai de 0 a 8. O 9, ele é 0 de novo. Porque o 10, ele vai ser 1. Porque o 11 é 2. vai ser 2. O 12 é 3. Até o 17 é 8. O 18 volta 0. Aí o 19 é 1, 20 é 2, 21 é 3, assim até o 26. O 27 é 0 de novo. Né? Então, eu tenho o 28 que é 1, né? É 1. Só que o 27, o 28 e o 29, o grau máximo, que é a energia humana, chega ao 26, que é o mestre do último nível, que é 23. O 27, 28 e 29 eles já passaram. Então, por analogia, ele também é 0, 1 e 2. Né? Lógico, né? Mas eles já estão além da nossa compreensão. Né? Então, essa energia aqui também é uma energia que seria legal trocar. Porque já passou o tempo dela. Né? E essa está muito relacionada aos relacionamentos, que é uma roça, né? Que é o masculino e feminino. Né? Então, eu estou preocupado com o horário já, que daqui a pouco eu já tenho que atender outra pessoa. Mas você ficou. Eu queria te falar agora do. E aí, né? E agora? E agora, né? Depois que a gente faz isso, vê isso tudo, o que a gente faz, né? Então, existe como eu te falei, né? O nosso cérebro é o nosso computador. Né? Ele é um computador que processa toda a informação de toda a nossa existência em todos os níveis. Né? E você tem um cérebro, eu tenho certeza absoluta, Rayana, que você está usando o seu cérebro melhor que você consegue. Como usuária do seu computador. Você está usando o máximo que você pode. Né? O meu papel, eu sou o técnico do computador. Eu não tenho nenhum poder sobrenatural. Eu só tenho um conhecimento que eu sei como melhorar o computador das pessoas. Né? Como fazer um upgrade, como mudar algum programa. Então, o meu trabalho ele é o trabalho técnico de um técnico do computador, só que o computador é o cérebro. Inclusive, eu trabalhei muitos anos como técnico de computador. Né? Então, eu não deixei de ser o técnico. Né? E como um técnico responsável, quando você vai levar o seu computador para consertar, na assistência técnica, se o técnico for um técnico responsável, sabe qual a primeira coisa que ele fala para você fazer? O que ele pergunta se você já fez, ele te orienta a fazer quando você vai mexer no seu computador? Se você fez o backup. O backup, exatamente. Então, o primeiro passo do nosso trabalho é fazer o backup. Aí que entram as pedras. As pedras, elas são que nem disquetes. Isso é do nosso tempo, do meu tempo. Do meu também. Então, né, o filtro, que eu chamo de filtro, que é o jogo de pedras, ele é como se fosse um HD externo. Então a gente vai colocar toda a informação que está no nosso cérebro, nas pedras, que é um conjunto de pedras organizado, e a gente vai projetar todas as informações nas pedras. E onde que a gente vai trabalhar? Nas pedras, não direto no cérebro. Então a gente vai ajustar, fazer as trocas do filtro, por isso que chama de filtro, né? A gente vai vendo, vai vendo o que tem que mudar. E quando a gente chegar no momento que a gente diga assim, nossa, agora tá show, é assim que eu quero, vai ficar melhor assim, a gente faz a cirurgia. A cirurgia é salvar. Aí ela é física, ela é presencial, porque o filtro vai na sua cabeça e eu vou fixar a informação nova dentro do cérebro.
e aí altera, né? Mas a gente primeiro faz o backup, altera no backup, testa no backup e só depois fixa, né? Tanto que por isso que a cirurgia é tudo calculado, tem dia, tem hora certinho para acontecer, porque eu tenho que saber, a cirurgia é como se fosse uma nova concepção. Então a gente tem que mudar essas informações da gestação, que todas vieram através dos pais, né? E alterar essa informação e assumir, né, uma situação. Então o primeiro passo é fazer esse backup, né? Para fazer o backup, você vai precisar de um cérebro externo. Esse cérebro é feito de pedras e são 64 pedras. É 64, não é 46, não? 64 pedras. Oi? Eu pensei que eram 46. Não, 64. Tá. Que são 64 bits. Tá? Sabia que o processador mais avançado que foi criado até hoje, ele é de 64 bits. Antes era 32, agora é 64. Antes era 32, antes era 16, né? Agora é 64. Então a gente vai trabalhar em 64 bits, né? Você precisa de 64 pedras. Essas pedras podem ser qualquer pedra, tá? Pode ser pedra bruta, pedra polida, pedra rolada, pedra preciosa, qualquer tipo de pedra, só que só pode ser pedra, não pode ser nenhum outro material, tá? O menor tamanho dessas pedras, o menor tamanho possível, é do tamanho da unha do seu dedão. Então, se ela for menor que a unha do dedão, ela é muito pequena, tá? Tem que ser no mínimo do tamanho da unha do dedão. E no máximo, ela tem que caber assim, ó, na concha da mão, tá? Se você tiver que abrir os dedos, assim, para pendurar, é muito grande, tá? Tem que caber dentro da concha da mão. Então, entre isso e isso, tá? A maior variedade possível de tamanhos, cores, texturas, formatos, todas têm que ser bem diferentes uma da outra. E pode ser polida, tudo, assim, uma bolinha que eu tenha. Pode ser polida, pode ser lapidada, pode ser rolada, tá? Quanto mais variedade, melhor. É bom ter vários tipos, né? Como as mais brutas, outras mais polidas. E tem que ser natural ou pode ser artificial? Não, natural. Tá. Natural que seja artificial como? Agora você faz brilhante artificial, né? Sei lá como é que Não, mas aí não é pedra, é resina, né? Tá. Resina plástica, não, isso não pode. Tem que ser pedra. Certo. Tá? É aquelas que você bate elas assim, elas fazem aquele barulho de pedra, não de plástico. Pera, eu tô olhando aqui uma, só pra eu perguntar pra eu entender, peraí. Essa cabe na mão, mas ela sai. Aí é grande. É muito grande. Então, essa não dá. Primeiro porque isso não é uma pedra. Isso é o quê? Cristal. Entendi. Cristal não é pedra. Verdade. Não pode ser cristal, tá? Eu ia falar isso. Não pode ser cristal, porque cristal não é pedra. Cristal é outra formação, né? Não pode ser também, como chama aquela que tem muito no mar? Concha. Coral. Coral, concha. Não, é pedra. Tá, entendi. Mas por que tem que ser pedra? Porque o importante da matéria, da pedra, que é onde a gente vai fixar a informação, é porque a pedra ela é feita de silício. O silício, que também do que é feito os chips de computador, o silício ele guarda informação. Ele é os bancos, os processadores, tudo isso. Chip de computador Então, o filtro é uma coisa física, não é simbólico. E a gente precisa de silício. O nosso cérebro, ele é uma grande estrutura de carbono. O silício e o carbono, eles têm uma relação muito próxima, assim, eles se comunicam, né? Por isso, os computadores são feitos de silício. Quase todos os avanços da humanidade se devem ao silício.
E, então a gente tem que ter silício, senão não funciona. Tá? Então o cristal não pode, no coral não pode, seixo, né? Tijolo, Entendi. papo, telha, essas coisas mais que você pega a pedra. Mas aí pode ser uma pedra bruta, pode ser uma pedra rolada, pode ser uma pedra lapidada, mas tem que ser pedra, tá? Tá. O que não pode dessas pedras? Além dessa restrição do tamanho, a pedra, ela não pode, o núcleo da pedra, da estrutura da pedra, o núcleo da pedra, ele não pode ter contato com a luz. Isso quer dizer que a pedra não pode ser oca, assim, sabe como aquelas brusas que você vê dentro dela? Se você olhar o núcleo dela, o centro, você conseguir enxergar dentro da pedra, é porque a luz entrou. Então ela não pode ser aquelas pedras que é vazada, não pode ser uma rosquinha com furo no meio, não pode ser transparente, porque a luz passa. Mesmo que ela pode ser até meio quartzo, que é um quartzo, é pedra, né? Tem um quartzo branco, alguns são até transparentes, o quartzo rosa também às vezes é transparente. Se você não enxergar através deles, se você olhar através e não ver do outro lado, pode. Se você ver do outro lado, não pode. Tá. Tem alguns pontos, tá? E não pode enxergar dentro da pedra. Tem que estar encapsulado. Mesmo que seja uma lasca de pedra, uma pedra bruta, o núcleo dela, você não pode enxergar o núcleo dela. Tá? Porque senão ela não segura a informação. Porque se a luz entra, apaga a informação. Então, o que mantém ela, né? A luz não entra dentro. E aí, você vai precisar também de um tecido, um pano, de 64 por 64 centímetros, exatamente. Esse pano serve para amarrar e guardar as pernas. Tá? Ele tem que ter exatamente 64 por 64, pode ser de qualquer cor. Tem que ser um tecido que não pode ser transparente e não pode ser elástico. E ele tem que servir para 4 nós. Então ele tem que fazer como se fosse uma trouxinha para guardar as pedras. Então não pode ser um pano muito grosso, tipo uma toalha, porque senão, né, uma toalha de banho, assim, porque você não consegue dar 4 nós, né? E ele tem que ser um pano algodão, poliéster, elastano, um pano normal para amarrar e guardar. E aí, deixa eu te mostrar, ele vai ficar assim. Dá pra ver? Tá. Tá vendo? As pernas estão aqui dentro, tá? E tem 4 nós, ó. A gente amarra para guardar elas aqui dentro e elas ficam assim, ó, tipo uma trouxinha. Sabe o que é isso aqui, ó? Vou pegar assim, ó. No cérebro. Certo. Então, a gente vai construir. Esse que eu te mostrei, esse daí que eu te mostrei é o meu. Uhum. O meu cérebro, o meu filtro, né? E você vai ter que fazer o seu. Cada um tem o seu, né? E aí, são 64 pedras, o pano 64 por 64. E aí você vai fazer, junto com isso, uma lista de 64 substantivos. Que são as 64 coisas que mais passam pela sua cabeça. Só substantivo, não pode ser adjetivo nem verbo. Exemplo, pelo amor de Deus. Então, substantivo é o nome das coisas. Então pode ser substantivos próprios ou comuns, concretos ou abstratos, né? Então tudo aquilo que é importante para você. Então, posso pensar assim, saúde, amor, dinheiro, companheiro, trabalho, isso, né? E também conceitos mais abstratos, realização, reconhecimento, gratidão, espiritualidade, conhecimento, sabedoria, tudo aquilo que é uma coisa que sejam coisas que você tem, coisas que você quer, até coisas que você não quer, sabe?
Então, tudo aquilo que, como se as pedras, e aí você vai associar cada um deles a uma pedra. Como eu falei, que era disquete, né? Então, é o nome que você vai colocar no disquete, para saber que informação tem lá. Então, eu tenho aqui um disquete que é o amor, tem outro disquete que é a família, tem um outro disquete que é, como chama seu irmão que trabalha com você? Arimar. Arimar? Que nome lindo! Arimar? Arimar. Tem um mar, né, no nome. Arimar. É, Arimar. Nossa, que massa, cara. Eu já sei o seu nome, é muito legal, Rayana. É o nome do meu pai também, Arimar. O seu pai é Arimar também? Todo mundo lá agora é Arimar. Meu sobrinho também é Arimar, tudo Arimar. É Arimar ou Arimar? Arimar, Arimar. Arimar. Nossa, bem forte esse nome, Arimar. Porque tanto tem ar e mar, né? E também tem Arimar, né? Ari é de Ares e Mar é de Marte, né? Mar é de quê? Marte. Hum. Ares e Marte. Nossa, o céu deve ser poderoso, cara. Vou falar pro meu irmão fazer isso aí. Meu pai já faleceu. Arimar, nossa, realmente. Eu gostei de Rayana. Gostou? Rayana. Assim, porque o Ray é raio, né? É. Em inglês, né? E tudo que eu falo que a energia é radiação, rays, X rays, né? É, eu até escrevi aqui, raio, radiação. É. E é o seu nome, Rayana é radiante. Que Então, bom! muito bom. Ou radioativo. Pode ser. Pode ser, né? Então, né, Rayana, você vai colocar em cada pedra um nome, como se fosse a tag lá. Inclusive, você pode colocar uma etiqueta na pedra para escrever o nome, para saber o que é. Uhum. Então, eu perguntei o nome do seu irmão, por quê? Porque você pode ter uma pedra chamada amor, outra chamada família, outra pedra chamada irmão, ou chamada Arimar. Tanto faz, como você quer chamar, como você chama, né? E aí, você pode pensar assim, são 64 pedras. Então, você tem sobrinhos. Você tem sobrinhos. Tenho. Você tem quantos sobrinhos? 2. 2. E seu irmão é casado? Não, separado. Separado. Então, você pode ter uma pedra chamada Arimar, outra com o nome do seu sobrinho, outra com o nome do outro sobrinho. Ou você pode ter uma pedra Arimar e já pensar assim, não, dentro desse disquete do Arimar, já está o Arimar e a família dele inteira. Tá? Porque você só vai ter 64, então você também tem que economizar a pedra, entendeu? Senão vai ocupar o lugar de outra coisa, né? Então é isso, você tem que colocar o nome de tudo aquilo, desde coisas concretas, né? Então, por exemplo, você pode chamar de trabalho, ou pode ter, como chama a sua empresa? Produmar, é. Você pode ter uma pedra chamada Produmar, ou chamada trabalho, ou chamada empresa, ou até mais do que uma. Você pode ter uma pedra chamada Produmar e outra chamada trabalho. Tá. Você vai dizer, então, aqui tem as coisas que são da Produmar, que é uma empresa, e aqui tem o trabalho, que é o meu trabalho, né? Tá? Então, você vai o primeiro passo é organizar isso, organizar esse backup, ver onde está cada coisa. Eu vou te falar uma coisa, só de fazer essa organização, a nossa mente já fica muito mais clara. Só de você compartimentar e separar as coisas, você tem 4 gavetas, é tipo arrumar as gavetas. Muita gente, eu mesmo, só de fazer o filtro, você já sente que você está mais no controle de tudo. Você fala, nossa, agora eu tenho tudo aqui organizado, né? Então esse é o primeiro passo. Então são 64 conceitos. Podem ser nome de lugares, pode ser nome de pessoas, né? O que não pode é ser um verbo, por exemplo. Então você fala assim, eu gosto de dançar. A pedra tem que chamar dança, não pode chamar dançar, né? Eu sou uma pessoa muito carinhosa, que é um adjetivo. Tem que chamar carinho, não carinhosa, tá? É sempre um substantivo. E aí, você vai associar cada um desses substantivos a uma pedra
É legal fazer um processo também de escolher a pedra para receber o nome, o substantivo. Então, uma pedra que pareça o substantivo, né? Então, por exemplo, a minha pedra do conhecimento, do meu filtro, ela é uma pedra bem grande, assim, do tamanho da palma da mão, ela tem o formato de um cérebro, é igualzinho um cérebro, assim. E é bem grande, bem pesada e tem o formato de um cérebro. E a minha pedra da humildade é uma bem pequenininha. Tô brincando, na humildade nem tem. Tu viu? Já tive, hoje em dia tenho. Então, você vai associar a pedra o máximo que você conseguir, principalmente as coisas mais importantes. Então, as pessoas colocam assim, geralmente, essa pedra é formada de coração, parece o coração é a pedra do amor. Essa é uma pedra brilhante, ela pode ser a pedra do dinheiro. Essa, sabe? Pra criar uma relação entre o formato, a cor e o tamanho da pedra com o conceito, tá? É legal escolher bem as pedras. E aí, dessas 64, tem 4 pedras, são as únicas que eu vou te falar que você tem que ter, que são obrigatórias a princípio. Você não pode deixar de ter esses 4 conceitos. São os únicos que eu vou te falar. Você tem que ter uma pedra chamada eu. Isso aí você tem, é a sua peça no jogo. Tá? Então tem que ter uma pedra chamada eu, tem que você escolha uma pedra que pareça com você, que você se identifique com ela. Tá? Tem que ter uma pedra chamada passado. Tem que ter outra chamada presente e outra chamada futuro. São 3 coisas que a gente pensa, mas só não pode esquecer de colocar esses 3, são pedras do sistema mesmo. Então tem que ter eu, passado, presente e futuro e mais 60. Tá? E aí, quando você tiver feito esse primeiro parte, ou quando estiver próximo de ter feito, você, quando você quiser, no tempo que você quiser, você volta, né? Você pode voltar para a gente começar a fazer os jogos, a trabalhar. E aí, os jogos é a parte mais importante. É onde a gente vai. A carta hoje não é um mapa, né? A gente fez o mapa, deu para identificar algumas coisas, mas não perfeitamente, porque também não dá para ver tudo. No jogo é que a gente vai entender mesmo, porque aí são os seus conceitos. Aí você vai ver, o que está relacionado com o quê? Como que isso está funcionando? E aí a gente tem a possibilidade de ver, que nem se fosse um jogo mesmo, de xadrez, que tem regras. Não dá pra gente mudar tudo que a gente quiser. Então tem coisas que dá pra gente mexer, tem coisas que não dá pra gente mexer. E a gente vai ver dentro tanto da estrutura energética, quanto na sua carta, no seu filtro, o que dá, o que é possível e o que a gente quer mexer. Porque tem coisas que eu vou dizer assim, olha, nossa, ficaria legal se eu tirasse esse branco do violeta e colocasse o branco do rosa. Primeiro tem que ver se existe branco do rosa no mercado. Se hoje em dia, né, já tinha antecipo que não tem. Então isso já não daria. Mas, por exemplo, o que tem hoje é o branco do verde. Então daria para tirar o branco do violeta e pôr o branco do verde. Né? Aí a gente vai ver no seu filtro o que é que vai acontecer. Se eu desconectar essa energia daqui, conectar aqui, você fala, não, isso eu não quero de jeito nenhum, não quero mexer nisso. Então, a gente não faz. A gente tem, o filtro é uma segurança de que a gente não vai mexer em nada que você não queira. Para evitar qualquer risco, né? E para a gente ter mais conhecimento também, saber aonde que a gente está mexendo, né? E só o processo com o filtro, ele já é muito legal, porque ele é um processo terapêutico. Então, e de avanços do conhecimento do cérebro. A cirurgia, ela é realmente uma intervenção física que muda, né? Não necessariamente todo mundo tem que fazer a cirurgia. Tem muita gente que faz os jogos e resolve algumas coisas, entende e fala assim, acho que eu dou conta desse, não precisa trocar nada. Só dá para eu saber usar melhor. Mas a cirurgia é um recurso muito, muito legal, assim, porque ela facilita muito o nosso trabalho, né? Então, parece o dentista. A gente pode fazer só profilaxia, ou tratamento de canal. Agora, implante é algo. Implante já tem. Mastiga melhor. Mastiga melhor, funciona mais legal. Então, eu sou bem. Todo o trabalho é bem didático, eu explico tudo. Eu não gosto de falar nada, porque eu acho, por isso tem um filtro para colocar o meu julgamento das coisas, sabe? Se um dia você estiver fazendo um jogo comigo, eu te falar assim, que eu senti que devia fazer assim, você fala, já foi induzindo uma hora, não mais ir para outro. Porque o jogo ele é baseado em lógica, né?
e linguagem, né? Então, a gente vai entender como que o seu cérebro criou essa linguagem, como conhecer o sistema e saber como que a gente pode melhorar o sistema, tá? Mas tudo é muito, como se diz, muito racional e também muito didático. Você não vai fazer nada, eu nem permito que a pessoa faça nada se ela não sabe o que ela está fazendo. Que é perigoso, né? Não é falar, apaga todas essas pastas que eu não quero ver o que tem. Não, não é que tem que olhar no fundo, né? E eu também não posso decidir o que eu vou mudar ou não, né? Então, você que as escolhas são suas. E eu só te aponto as possibilidades. Falar, isso dá, isso não dá. Aí você que vai ter que fazer escolhas, né? Muito bem. Você entendeu tudo? Não, mas tudo bem, vou entendendo. E essa posição dos chakras aí, eu vou aprender depois, que eu fiquei olhando. Depois a gente vai falar disso mais a fundo, isso já é mais complexo, né? Que tem a ver com cada área, cada quadrante do cérebro, tem a ver com o período da gestação, e ele aciona no corpo, tanto fisicamente quanto também simbolicamente, alguns chakras, né? Mas isso é muita informação para a gente colocar hoje. Eu acho que as energias, eu acho que eu falei de todas, você entendeu, né, bem quem são todas. As graduações, a gente focou bastante nisso, porque também é um assunto muito interessante, né? Até porque a sua carta, a grande questão da sua carta é a graduação, não é a estrutura de energia. É o que? Graduação? A graduação, Muito são os graus, né? Que são os karmas, tem muito karma, né? Então, quer dizer, estruturalmente, a sua carta é muito boa, tem fluxo, e tem cartas que você nunca viu outra, né? Não. Mas tem cartas que as energias não circulam, elas ficam todas fechadas, sabe? Então vai o branco pro verde, verde volta pro branco, marrom pro amarelo, amarelo vai ficar tudo truncado. Aí é terrível, a gente tem que ir lá e abrir. A sua carta, ela tem bastante movimento. Ela só tem um circuito fechado, que é esse aqui, ó, preto, azul, verde. Só que esse circuito, como eu te falei, ele é um circuito muito comum, muita gente tem, e ele não é ruim, né? Que é aquela coisa de estar sempre buscando mais, querendo aprender, então não é um circuito ruim, né? Então não precisa nem abrir isso. E não tem nada travado. Então isso é muito legal. O que acontece, que é o problema da sua carta, são esse monte, tem esse 28 que é muito velho, e tem 6 energias kármicas, né? Então isso dá para melhorar. Mas por isso que a gente focou muito na questão da graduação, né? E menos nas estruturas, porque as estruturas estão boas, né? É aquilo que eu te falei, eu até poderia fazer a sua troca, se pudesse só mudar, é que não dá para fazer isso, mas ideal seria até mudar só as graduações e deixar a carga do jeito que está, só que mesmo tirar os karmas, só que não dá, porque as energias mudaram. Então essa energia branca do violeta, ela não vai ter mais hoje, nem esse verde do prata não tem mais hoje, isso foi lá em 74, 75, né? Hoje em dia as energias já mudaram, então a gente, para trocar, tem que colocar sempre a que tem agora, né? Então aí a gente tem que ver quais que tem. Algumas, como eu te falei, são geracionais, então elas ficam muito tempo mesmo. Então, por exemplo, o preto que tem hoje, a gente não vai mexer no preto aqui, mas se fosse trocar o preto hoje, o preto hoje, uma criança que seja concebida ou que nasça, hoje ela tem preto no rosa, né? E tem uma criança que nasça hoje, tem branco e verde, e tem prata, que são as 3 geracionais, que elas duram anos. E outras, por exemplo, o preto, ele fica 17 anos cada filtro. Então as gerações dele ele muda a cada 17 anos. Então em 17 anos... Então tá bom, daqui a pouco eu tenho 54, né? Então, essa energia de 17, ela leva 17 anos para ir de 0 a 29, o processo dela. Então, para ela ir do 0 até o 29 e mudar, ela leva 17 anos. O branco leva 12 anos. O prata leva 10 anos. E agora já tá entrando uma viagem que eu não entendo nada. Só para dar uma comparação, essa energia ela tem um ciclo de 17 anos para mudar. E o violeta, sabe quanto tempo ele leva para mudar? 2 dias. Violeta é o que muda de ideia, né, senhor? Que muda a transformação. É o mais leve, o preto é mais pesado. Por que ela é mais pesada? Porque ela fica igual há muito tempo. O violeta ele muda o tempo todo. Então, a mais rápida de todas é a violeta. E a mais rápida ainda de todas é o marrom. O marrom ele muda a cada hora.
Então você tem marrom celeste. Você nasceu às 11 horas. Já que nasceu no meio-dia, seria marrom do amarelo. Se você tivesse nascido a 1 Falhou. foi por hora. Eu falo que o marrom ele muda a cada hora. Aham. Né? Entendi. Então esse é mais rápido. Por isso que é tão importante a hora que nasceu, né? Por isso que é importante a hora. Exatamente. Então, o marrom é definido, e todo é definido pela hora, né? Porque é uma configuração. Embora algumas energias são geracionais. Então, qualquer pessoa que nasça hoje, você fala, tive um bebê, eu sei que ele vai ter preto no rosa. Né? E aí tem tudo a ver com o momento histórico, social, tecnológico que eu estou vivendo hoje. Né? Muito bem, Rayana, eu acho que espero que você tenha gostado. Gostei muito de te conhecer. Obrigado também. Foi ótimo. Tô perdida, E- mas vamos se acertar. Se você quiser, junte suas pedras, quando você quiser, volte para a gente continuar. Se você quiser marcar um outro dia para continuar sabendo mais, mas eu prefiro que você faça, já começa com as pedras, né? Você entende muito mais fácil. E onde eu compro essas pedras, meu amor? Comprar, você pode comprar em qualquer loja de pedra, loja de jardinagem, pode achar na praia também, pode achar na rua, pode pegar de jardim, de um parque, né? Pode pegar da natureza, ou pode também comprar, existem lojas de pedras, né? Não sei, em Natal deve ter, Vou né? procurar. Lojas de pedras ornamentais, né? Aqui em São Paulo tem algumas, e tem também essas lojas que vendem coisas de jardinagem, vende pedra também. Tá. O importante é elas não serem todas iguais, elas têm que ser todas diferentes, e dentro daquelas especificações de tamanho, de cor. E pode ser pedra que eu já tenha também. Pode. Tá. Pode ser que você já tem. Tá? Ok. Tá certo, Rayana? Tá, muito obrigada, Mauro, pela atenção. Eu que agradeço, prazer em conhecê-la. Prazer em você ter vindo de tão longe aí pra vir aqui. Culpa do Luiz. Culpa do Luiz, né? E a gente se vê em breve, tá bom? Combinado. Obrigado pela atenção. Tchau. Beijo. Beijo, tchau. Beijo, tchau.